Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 11 de novembro de 2025. E vamos começar pela capital da Ucrânia, a cidade de Kiev, de onde temos novidades bastante interessantes que estão relacionadas à corrupção na Ucrânia e mais precisamente ao círculo mais próximo de Zelensky. E durante o dia de hoje tivemos os resultados de uma investigação realizada pela agência de anticorrupção ucraniana chamada NABU, que foi uma agência que Zelensky tentou bloquear, e foi por causa disso que existiram bastantes protestos há cerca de uns meses atrás aqui na Ucrânia, mas esta agência refere que cerca de 100 milhões de dólares foram roubados por alguns oficiais aqui na Ucrânia. E segundo esta agência, um dos envolvidos foi um homem chamado Mindich, que é um grande apoiador de Zelensky e uma das pessoas mais próximas a ele. Continuando, durante esta noite tivemos mais ataques, tanto pelo lado da Rússia contra a Ucrânia, mas a Ucrânia também respondeu. Vamos primeiro começar com os ataques da Rússia e tivemos alguns registados aqui na região de Kharkiv, com drones do tipo Geran. Temos aqui algumas imagens que foram gravadas pelos habitantes daquela cidade. Podemos ver aqui alguns resultados dos ataques russos. Também aqui mais ao norte tivemos um drone de observação russo que conseguiu observar uma concentração de forças ucranianas. E depois a Rússia atacou esta concentração com drones do tipo Geran, como podemos ver neste vídeo. Além disso, mais ataques foram registados em Odessa, aqui ao sul da Ucrânia, com drones do tipo Geran, mas até agora não recebemos nenhum vídeo ou imagem destes ataques por parte da Rússia. E a Ucrânia também respondeu, atacou o território da Rússia. Aqui foi um ataque com um drone FPV, realizado pela inteligência ucraniana, ao que parece ser um depósito de gás ou de petróleo, portanto é algum objeto relacionado ao setor energético que foi atingido. E também tivemos um ataque na cidade de Saratov, mais para o interior da Rússia, precisamente aqui, onde a refinaria da cidade foi atacada pelos drones ucranianos. E temos aqui os incêndios que se registaram após os ataques. Mas agora vamos passar ao terreno e analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia, pela ofensiva russa na direção de Zaporizhia e aqui da aldeia ou da vila de Stepnohirsk. Algumas fontes já referiram que os russos já conseguiram estabelecer cerca de 30% ou 20% do controle sobre esta vila, mas para já sem confirmações visuais para isso. Contudo, os russos controlam as principais vias logísticas ucranianas em direção àquela vila e sempre que vem algum movimento por parte dos ucranianos, eles atacam-nos com drones, como podemos ver neste vídeo. E portanto este ataque precisamente decorreu em torno da vila de Veselyanka e é uma vila que se situa bastante longe da linha da frente. Se nós formos ver a distância, dá cerca de 11,5 km, portanto é um ataque efetuado em profundidade. Vamos continuar e vamos à porção a oeste da ofensiva russa e ainda durante o dia de ontem os russos conseguiram conquistar totalmente as aldeias de Solotka e de Nova e tivemos provas visuais disso, dos russos a erguer as suas bandeiras e durante o dia de hoje os russos não quiseram parar por ali e conquistaram totalmente a vila de Novospennivka. E tivemos mais um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar como, primeiramente, eles estavam a bombardear as posições ucranianas, a prepará-las com artilharia, com drones, mas também com algumas bombas do tipo FAB. E depois os russos, como é habitual, avançaram com a infantaria e ergueram algumas bandeiras ao longo desta vila. E temos aqui estas imagens que podem ser facilmente geolocalizadas e, portanto, não temos dúvida que os russos avançaram ainda mais. E mais algumas fontes referem mais avanços por parte dos russos em direção à aldeia de Yablukove. E neste caso é uma fonte pró-ucraniana, a Deep State, que está a referir este avanço por parte dos russos, mas ela também refere uma expansão da Grey Zone, da zona contestada. Ou seja, de acordo com as fontes pró-ucranianas,
Estes territórios todos que se encontram dentro desta linha vermelha que eu desenhei já estão com soldados russos a operar cá dentro. Portanto, a batalha pela cidade de Gulhaipolha está mesmo prestes a começar e vai começar muito mais rápido do que todos estavam à espera. Os russos têm demonstrado uns bons resultados para eles nesta direção e conseguiram avançar relativamente rápido. Mas vamos avançar e agora vamos em direção à cidade de Pokrovsk, onde tivemos mais movimentações no mapa e bastante interessantes. E vamos começar por Mirnograd, onde na porção mais a sul soldados ucranianos já se começaram a render e tivemos vídeos publicados pelos russos a mostrar como inicialmente eles estavam não só a atacar as posições e veículos ucranianos em torno daquele aglomeramento de casas e de prédios, mas depois os russos também conseguiram fazer aqui alguns prisioneiros de guerra e vemos aqui os soldados ucranianos a renderem-se. Portanto, eram estas imagens que a Rússia queria obter nesta ofensiva em Pokrovsk, em Mirnograd, e é precisamente uma vitória pessoal para Putin, já que ele queria bastante ter estas imagens para poder mostrar, por exemplo, ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Portanto, vemos aqui a rendição dos soldados ucranianos e alguns deles depois até deram algumas entrevistas. Estes vídeos estão todos disponíveis na internet, se alguém não acreditar pode ver, mas temos aqui mais vídeos de soldados ucranianos, muitos deles feridos, a abandonarem as suas posições e a renderem-se aos russos. E podemos contar bastantes soldados, não sei, cerca de 50 soldados só neste vídeo, a renderem-se às forças russas. Mas eu vou relembrar que, de acordo com os russos, cerca de 2000 soldados ucranianos encontram-se neste momento em torno de Mirnograd. Continuando, os ucranianos não pararam os seus contra-ataques de tentar desbloquear o semicerco à cidade de Mirnograd e, nas últimas semanas, têm vindo a efetuar uma pressão bastante grande aqui na porção mais ao norte, precisamente em torno da vila de Rodiansk. E tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar como eles estavam precisamente a efetuar um contra-ataque naquela direção. E este vídeo foi geolocalizado no mapa precisamente naquele ponto. E com base neste vídeo nós podemos referir que toda esta vila de Rodiansk trata-se de uma Grey Zone total, uma zona toda contestada. Por isso, eu acredito que a configuração mais correta para o mapa neste momento seria algo deste género. E podemos dizer que batalhas bastante ferozes e sangrentas estão neste momento a decorrer pelo controle desta vila, porque os ucranianos sabem que caso eles consigam efetuar uma contraofensiva com sucesso e conquistar muitas posições ali dentro daquela vila, vão certamente conseguir desbloquear o semicerco aos soldados ucranianos que se encontram em Mirnograd, e é precisamente este o objetivo dos ucranianos. Além disso, alguns contra-ataques são vistos pelas forças russas e às vezes os russos atacam estes movimentos por parte dos ucranianos com drones do tipo FPV e temos aqui um vídeo bastante longo com cerca de 4 minutos a mostrar apenas este tipo de ataques aos ucranianos. Continuando mais aqui ao sul, mas a norte de Pokrovsk, tivemos mais fontes a referir avanços por parte da Rússia e a expandir a sua zona de operação e de controlo, mas para já sem provas visuais para isso. Mas vamos continuar. Portanto, de Pokrovsk temos não só contra-ataques ucranianos em Rodiansk bastante fortes e parece que têm algum sucesso até agora para tentar desbloquear os ucranianos em Mirnograd, contudo, alguns soldados ucranianos já preferiram render-se aos russos e efetuaram estas rendições em massa. Vamos continuar e agora vamos à direção da cidade de Konstantinivka e daqui não tivemos nada de novo, nada de especial. Já de Siversk e de Liman, já há alguns dias que nós não temos tido nenhum avanço no mapa confirmado, tivemos apenas uma fonte pró-ucraniana, a Deep State, a referir mais avanços por parte da Rússia em direção à principal via logística ucraniana para a cidade de Siversk, mas sem movimentos no mapa. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condenam qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.